A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Me desejamos uma boa tarde na presença de Deus. Estamos iniciando mais um programa pela graça de Deus, já agradecendo por sua audiência, onde você estiver nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDP Live ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 6, o versículo 12 e o versículo de número 14. Se você não dispõe de uma Bíblia, o texto estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Neste momento, você pode compartilhar nas redes sociais, com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter e Telegram. No programa de hoje, nós já contamos com a presença do nosso convidado, o nosso presbítero André Santos. O presbítero André Santos, Pai do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, pastor. Agradecemos a Deus aqui a oportunidade, pastor. É uma honra tê-lo conosco aqui no programa Intercessão. O presbítero André, ele coopera com o pastor ali na superintendência das campanhas evangelizadoras e é um dos responsáveis também pelo departamento de discipulado. Né? Sim, senhor, pastor. É uma bênção tê-lo conosco no programa de hoje. E nós já vamos, antes de começarmos a conversar sobre o assunto de hoje, nós vamos já dando início com uma oração. Aí vamos convidar o presbítero André para estar orando ao Senhor. Pois não, pastor. Oremos então. Em nome de Jesus. Pai santo e eterno, em Tua presença nós estamos. Senhor, te agradecemos por tudo, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, nos ajuda. Estenda Tuas mãos, que possamos fazer a Tua obra, Senhor, que a Tua palavra toque em nossos corações, na vida e no coração de cada telespectador que está nos assistindo, que está nos vendo neste instante. Nos ajuda, nos abençoa, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema de hoje estaremos meditando sobre o intercessor e o perdão. O intercessor e o perdão, e cremos que certamente Deus ele terá algo para falar aos nossos corações. Então, como já disse no programa de hoje, nós vamos estar falando sobre esse tema importante, que é um tema imprescindível para o intercessor. Apesar de sabermos da sua importância na vida cristã, geralmente, muitos crentes não atentam para o seu real valor. Portanto, iniciaremos a nossa reflexão, já com o presbítero André, perguntando-lhe o que significa ou qual é o real sentido do perdão, presbítero. Pois não, pastor. Essa é uma temática muito forte, né, para nós, porque, primeiro porque fomos perdoados, né? Primeiro porque fomos perdoados em Cristo. Mas sim também porque muitas vezes é difícil, né, também perdoar. E é uma prática do exercício cristão que a gente precisa fazer, que a gente precisa ter constantemente em nossa vida. E perdoar, de fato, significa, do ponto de vista de Deus para nós, do que a Bíblia nos mostra, o esquecer, né? A Bíblia diz em Miqueias que Deus ele perdoa as transgressões e joga no mar, não é? Então, nós dizemos assim, por interpretação, de que ele joga no mar do esquecimento, né? E o texto diz na profundeza do mar. Nas profundezas do mar, exatamente. Ainda vai mais além, né? Já para dificultar, né? Já para dificultar, para não boiar, né? Então, ele joga nas profundezas do mar e apaga, de fato, as nossas transgressões, né? Nós somos santificados, lavados pelo sangue de Jesus, isso nos justifica. E esse processo de justificação faz com que o nosso pecado não... É como se o nosso pecado não aparecesse diante de Deus, né? Em outras palavras, seria como alguém que, Jesus de fato fez isso, foi lá no tribunal e nos isentou da culpa, né? Nos isentou do nosso pecado. Então, para Deus, nesse sentido, de alguma maneira, esquecer de fato. No sentido relacional, e aí é bom observar esses dois aspectos inicialmente, antes de a gente começar a aprofundar sobre o perdão, que existem dois aspectos, né?
da gente com Deus, de Deus para com a gente, no caso de Deus para com a gente. Sentido vertical e sentido horizontal. Perfeito, né? no sentido horizontal, onde a gente tem o perdão com o nosso próximo, com aqueles com os quais a gente se relaciona, com os quais nós nos relacionamos. Então, esse perdão que a gente tem com o nosso próximo, que aí é a parte talvez mais difícil da vida cristã, né? mais complicada, né? Que é mais fácil ser perdoado, né? do que perdoado. Com certeza. E a parte mais, né, nesse aspecto de relação, de um com o outro e tudo mais, o perdoar não é necessariamente esquecer, mas é não sentir mais dor. Eu ouvi essa frase uma vez e eu quis repetir aqui nesse programa, né? Que a cicatriz fica e você lembra. Por exemplo, quando a gente era pequeno e a gente se machuca, era criança e a gente se machuca e ficou uma cicatriz na perna, no braço, na mão e tudo mais. Hoje em dia, se o senhor me perguntar, André, o que foi essa cicatriz que tem aí na sua perna? Eu vou dizer ao senhor, porque eu lembro o que foi. Mas ela não dói mais, ela não machuca mais, ela não me causa nenhum transtorno, ela não me causa nada que venha a empatar o relacionamento ou a minha vida. Quer dizer que o perdão, aquele que perdoa, ele parece que ele é mais beneficiado do que o próprio perdoado. Exatamente. O que Olhando perdoa, por esse ângulo, né? Exatamente, por esse ângulo o que perdoa é mais beneficiado do que quem é perdoado. Mas, e aí veja, nesse sentido, pastor, que o fato de você não... Assim, você lembra do que aconteceu e tudo mais, mas isso, como falei, isso não lhe machuca mais, isso não faz com que você chore, talvez, ou apenas lembra porque foi uma situação que ocorreu em sua vida. Então, o real significado de perdão é o cessar da dor, daquilo que lhe feriu, daquilo que lhe machucou, daquilo que lhe... É porque enquanto você não perdoa, isso você vai levar, isso vai interferir seu sono, vai interferir sua alimentação. Exatamente. Né? Vai interferir o seu desenvolvimento dentro da família, até mesmo no trabalho, com Deus, no trabalho, até mesmo com os filhos, porque aquilo vai lhe machucar, ficar lhe corroendo por dentro. Vez ou outra, vai vir a lembrança, vez ou outra vai vir, eita rapaz, ele me decepcionou, ele me machucou. E o pior nesse caso, pastor, me permita corroborar com o pensamento que o senhor vinha elaborando, é que o indivíduo ele passa que é o que o senhor tinha falado, ele passa a remoer, né? Utilizando uma expressão mais comum, né? Remoer, ele fica rememorando aquilo a todo momento e aquilo fica sendo trazendo, a dor fica voltando a todo momento, né? Se você foi o ferido, né? E se você feriu alguém e você não perdoou nem pediu perdão, nesse caso, isso também vai afetar a vida da pessoa, porque geralmente a gente fala muito do que foi ferido, né? E aí é aquele que perdoa, mas aquele que fere também, se ele tem uma consciência para com Deus, aquilo dali também dói nele. Ele, pelo menos até ele perceber de que precisa pedir um perdão, de que precisa ir lá e é como o Espírito Santo, da mesma forma nesse sentido, apontando para o relacionamento com Deus, né? A gente fere a santidade de Deus, a gente erra, a gente falha, a gente peca, e aí nesse aspecto o Espírito Santo vai ficar lembrando a gente, até a gente ir lá e de fato se arrepender daquilo que a gente fez e pedir perdão a Deus. Então, é um processo de dor, pastor. O processo de dor, de ferida é isso. Agora, o perdão é justamente o processo de sanar essa dor. É justamente o processo de curar a ferida que estava aberta, que ainda estava infeccionada, que ainda estava presente. O perdão, ele tem esse afim, não é? Que é fazer com que aquilo que estava ainda melindroso, que ainda tinha um resquício de dor, de amargura, de briga, cesse. O perdão ele tem essa função, né? E o perdão, no caso, ele promove também a reconciliação, né? Perfeito. A pessoa passa a ter paz. Mas que a Bíblia diz, né? Reconciliado, pois, com Deus
Romanos 5:1, né? Reconciliado, justificados. Justificados pois com Deus. Justificados pela fé. Eu vou ler o texto. Eu acho que já está chegando a idade. Romanos 5:1. A idade do esquecimento está chegando. Mas vamos lá. Romanos 5:1, ele diz assim, pastor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o perdão, ele, como o senhor falou, a justificação é tornar o culpado inocente. É como que Deus quitou o débito e não me lembro mais. Então, aquela pessoa passa agora a ter paz com Deus. Perfeito. Né? Então, o perdão, ele promove a paz. Né? É justamente essa ideia do perdão de ser, assim, em metáfora, né? A gente pensar o perdão como um remédio, né? Um remédio que tem a sua eficácia comprovada. 100%, não existe efeitos colaterais, ou seja, os efeitos colaterais seriam benéficos, né? Desse remédio. Então, quando ele é dado, quando o remédio é dado, o perdão é liberado, né, como a gente diz popularmente, ele faz com que a nossa vida, ela pacifique. Por exemplo, um irmão brigando com um outro irmão. Né? Quem tem irmão mais novo que está nos assistindo aqui, com certeza sabe desse caso, né? Às vezes está lá os dois e aí briga, mas quando um perdoa o outro, não é aquele processo que a mãe ou o pai fazia, né? Obrigava a abraçar, né? Aí a obrigação de abraçar, aí tinha que perdoar necessariamente, porque você estava abraçando, né? Aquele contato ali e aquele perdão liberado naquela hora pacificava, a briga parava, né? A briga, ainda que fosse brigar depois, né, os irmãos, mas, sim. mas que é normal. Mas assim, o ponto principal da conversa aqui seria o perdão naquela hora, ele pacifica. Ele destrói qualquer rancor. Exato. Né? Exato. O senhor falando aqui, eu me lembrei de Efésios capítulo 2, porque em Efésios capítulo 2 diz assim, no versículo 12 diz assim: naquele tempo, Paulo se referindo naquele tempo, antes de conhecer a Cristo, né? Sim. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, quer dizer, agora depois do perdão, né? Agora depois do perdão em Cristo, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, o perdão é muito poderoso. É muito poderoso. O perdão é muito poderoso. Porque o perdão, ele aproxima. O perdão derruba a parede de separação. O perdão, ele tira o rancor. O perdão deixa o homem livre para ter de volta acesso tanto a Deus quanto ao próximo. E é interessante que ele age justamente naquilo que o senhor bem frisou no início, que é a questão das duas direções, né? A horizontal e a vertical. Isso. Então, o perdão, ele é tão poderoso, ele foi uma característica que Deus deu, que Deus colocou, assim, de você esquecer, de você voltar atrás no erro e tudo mais, e pedir, não é? Ir lá, tão forte no seu relacionamento para com a humanidade e no relacionamento da humanidade entre si, que isso faz com que, eu até ouvi um comentarista falando de que se as pessoas estivessem mais dispostas a perdoar na humanidade, a gente não teria tido tantas guerras como a gente teve. A gente não teria tido tantas inimizades quanto a gente teve na humanidade, na história da humanidade. Porque o perdão, ele anula a inimizade. Ele é capaz de pacificar. E acaba com a contenda. E ele é capaz de pacificar guerras, ele é capaz de pacificar. Quantas vezes nós vimos o chamado Tratado de Paz entre as Nações, né? E onde você, de fato, ali, claro que eventualmente elas voltam a brigar entre si, mas quando esse tratado de paz é feito e é dado o perdão, não é o perdão de guerra ou vários perdão, ou qualquer tipo de perdão que seja feito,
ele faz com que as coisas apaziguem. As nações se acalmam, os governos voltam atrás, só por causa da expressão. E olha que a gente está falando aqui de tratados políticos, né? E quando o perdão ele é efetuado entre pares, entre pessoas que se relacionam na família, no trabalho, na igreja, entre si, de uma maneira geral. E quando ele é feito dessa maneira, de um relacionamento pessoal com as pessoas, ele vai muito mais além. Ele faz com que pessoas que há anos não conversavam, há anos não se falavam, ele vai tão fundo na alma da pessoa que a pessoa volta a falar. Quantos casos nós já vimos, nós já presenciamos de pessoas que não se falavam durante anos. Muitas vezes, inclusive, através do perdão de Deus, que a pessoa entende de que foi perdoada, ela começa a pensar, eu preciso perdoar também uma vez que eu fui perdoado. Isso. Né? Por tabela, né? E é interessante aqui o senhor falando aqui, eu acho que deve ser por isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, o versículo 9, diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador é um perdoador. É um perdoador. É um perdoador. E o caso, veja como o assunto ele é muito sério para a vida do intercessor. Vamos aprofundar ainda mais a nossa conversa, né? Nós vemos aí, quando Jesus ele ensinou os discípulos a orar, ele revelou que a base do perdão divino é condicionado pelo perdão liberado por nós ao nosso próximo, né? A gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 6, o versículo 2, ainda aqui no Sermão do Monte, né? Uhum. No capítulo 6 de Mateus, o versículo 2, aí o Senhor Jesus diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Então, observando por essa ótica, será que na prática Jesus estava mostrando que o intercessor precisa ter uma vida de exemplo diante de Deus? Exatamente isso que ele está fazendo, pastor. Porque assim como a própria palavra assevera, dizendo que nós devemos ser imitadores de Cristo, e Cristo foi justamente como nós lemos aqui no versículo, no texto que o senhor leu de Efésios, no texto que nós lemos de Romanos, capítulo 5, versículo 1, Cristo ele sempre foi o mediador dessa paz. Porque é interessante notar que a ira de Deus, ela estava para ser derramada sobre a humanidade, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus pedia a devida recompensa pelos nossos pecados, Então, essa devida recompensa que nós iríamos receber era justa. Talvez as pessoas pouco parem para pensar nisso, mas a recompensa que nós iríamos receber pelas nossas falhas e nossos erros, ela é justa. Porém, o que é que Cristo faz? Reconcilia, traz de volta a paz através do perdão dos pecados. Então, o perdão, ele apazigua isso tudo. E aí, o que é que acontece? Ele pede, ele diz, sede meus imitadores, imitem, façam o que eu fiz, façam da forma como eu fiz. E, ora, por inferência, se Cristo nos perdoa, se Cristo faz com que nós sejamos perdoados, nós precisamos, por inferência, perdoar também. É isso que ele está dizendo ao ensinar que o intercessor é justamente em uma oração, em uma intercessão. Ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas. Por que, Jesus? Porque nós também perdoamos os nossos devedores. Então, nós somos perdoados na medida que você adquiriu um crédito diante de Deus. Perfeito. É um crédito na sua conta, né? Na sua conta foi depositado um crédito. Você perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos. Quer dizer, você adquiriu um crédito diante de Deus. Quando você perdoa, você fica com crédito para Deus olhar para você e dizer assim... Em outra versão ainda diz demais, pastor. Em outras versões dizem, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ainda vai mais além, né? Ele ainda vai mais além. Porque a ofensa é algo que nos fere diretamente. É algo que fere diretamente, às vezes, a nossa honra, a nossa vida, nosso testemunho, a nossa comunhão. E Jesus está dizendo no momento em que ele intercede, no momento que ele está ensinando a interceder. Ele está ensinando a interceder nesse caso aqui. Ele está dizendo, olha, na intercessão,
tem uma coisa que é uma chave, tem algo que é uma chave para o acesso, para a intercessão ser liberada, para a intercessão ser completa. É como se precisasse disso para que a intercessão fosse completa, que é justamente o perdão. Aí ele diz, assim como vocês vão pedir a Deus para serem perdoados, mas vocês precisam perdoar também, para que a intercessão de vocês seja completa, seja efetuada de fato. Porque senão a intercessão de vocês não vai ter sentido. É como se ele estivesse dizendo, em outras palavras, como é que você quer que Deus lhe perdoe se você também não perdoa? Se você também não libera perdão? E o senhor falou uma coisa interessante aí no começo, corroborando ainda com esse pensamento, que o senhor disse o seguinte, que nós merecíamos a condenação, a sentença, mais ou menos isso. O senhor diz assim no começo, né? Era justo, né? Era justa a nossa condenação. Então, mas a gente vê aqui que em Romanos 5:8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, nós merecíamos a sentença, mas aí vem o perdão de Deus para conosco, não é? Porque nós éramos pecadores. Aí, nesse caso aí, nós observamos que Jesus mostrando que o intercessor, ele precisa ter um crédito, um exemplo diante de Deus para poder a sua oração ser aceita. Perfeito, e era isso que a gente ia comentando, pastor, porque esse mesmo Jesus que deixou o exemplo, que deixou o modelo, que deixou a imitação, ele pede de nós a mesma atitude que ele teve para conosco. Ele pede de nós, com o nosso próximo, a atitude que ele teve para conosco. Então, sendo assim, o intercessor precisa exercer em sua vida o perdão. Ele precisa perdoar se foi ofendido e precisa pedir perdão se ofendeu alguém. Sim. Se de alguma maneira chegou... Porque nós não somos perfeitos. Não vamos ficar sempre colocando... Porque, como eu disse no início, às vezes o discurso quando a gente vai falar de perdão, a gente vai falar de intercessão, a gente sempre fala do que foi ofendido e sempre se coloca no lugar de alguém que foi ofendido, quando na realidade, muitas vezes, a gente ofende muita gente. Com certeza. Às vezes a gente vai pecar contra muitas pessoas, infelizmente, porque faz parte da nossa natureza. Às vezes um temperamento que ainda não foi totalmente dominado pelo Espírito Santo, às vezes uma fala, às vezes, como o Tiago fala, a língua se gloria de grandes feitos, né? De grandes feitos. E isso pode ofender também. E a gente vê que em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que o poder da vida e da morte está na língua. Parece que é Tiago que diz, né? Com ela bendizemos a Deus e amaldiçoamos o próximo, né? Então veja que é muito sério a vida do intercessor, ele tem que realmente usar a sua língua para abençoar, até porque ele recebeu de Deus bênção, né? E Deus disse a Abraão, né? Ser tu uma bênção. Então o intercessor, ele tem que usar a sua língua para abençoar. E aí era isso que a gente estava conversando, pastor, porque ele pode acabar eventualmente, e eventualmente isso vai acontecer, você acaba ferindo alguém, e ele precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo na intercessão, de saber quando a sua intercessão está sendo bloqueada por falta de perdão e por falta de pedir perdão também, né? Então ele precisa ir lá, ele precisa ir pedir o perdão, ou precisa perdoar, enfim. Mas de um jeito ou de outro, a intercessão, ela é extremamente influenciada pelo perdão ou pela falta dele, né? Acho que fica bem claro isso. E aí Jesus, ele pede essa imitação, ele pede isso dos intercessores. Ele pede que nós perdoemos. Essa a base, essa a máxima que a gente aprende aqui nesse texto aqui do perdoar as nossas dívidas, né? E aí a gente vê que o intercessor, como a pergunta foi feita no início, né? Ele tem que ter exemplo diante de Deus. Exato. E quando assim o intercessor ele perdoa, ele está tendo, como disse atrás, né, alguns momentos atrás, ele ganha um crédito diante de Deus. Deus olha para ele e diz, realmente esse camarada aí, eu vou atender a oração dele porque
ele está tendo um exemplo diante de mim. Eu estou vendo que realmente ele tá me imitando. Ele né? está me imitando. Ele tá me Ele imitando. entendeu. Ele entendeu. Ele entendeu a proposta divina, né? Ele entendeu o coração de Deus. Porque enquanto um homem não entende, ele luta, mas quando ele passa a ter uma visão de Deus, na sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Ele começa a ceder, né? E aquilo vai fluindo, o relacionamento vai fluindo dele com Deus, e aí ele vai começando a perceber que é apenas uma questão de imitar o Deus da vida dele. Eu estou falando de imitar, um assunto puxa outro, a gente vê que Efésios capítulo 5 e o versículo de número 1, diz o texto sagrado, é muito importante. É até uma exortação do próprio apóstolo Paulo, cremos pelo Espírito Santo, né? Porque a Bíblia é inspirada. Posso ler? Diz assim, pode ler. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados. E diz mais, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou por nós em ofensa de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então veja que o intercessor ele tem que imitar a Deus. É engraçado, pastor, que toda referência que a gente citou hoje aqui, falando do fato da paz, ou falando do fato da reconciliação para com Deus, a da reconciliação para com o próximo, ela de alguma maneira toca no sacrifício de Cristo que ele fez para perdoar os nossos pecados, ou seja, está sempre relativo ao perdão. Tem sempre uma referência, uma raiz que leva para o perdão. E a gente vê que Jesus ele é o nosso modelo. Até cantamos em Napa, né? Cristo é o meu modelo. Né? Ele é o modelo a ser imitado. E Jesus ele demonstra isso. Ele não apenas ensinou, mas ele viveu na sua prática. Parece que quando Lucas ele escreve a Teófilo, no capítulo lá em Atos, aí ele diz, fiz o primeiro tratado não somente do que Jesus fez, mas ensinou. Quer dizer, Jesus ele não apenas falava, mas ele vivia. E nós vemos essa vivência principalmente na cruz. Né? Quando ele está na cruz, ele diz, Pai, perdoa. Me veio esse versículo à mente agora também. Perdoa, né? Porque ele não sabe o que faz. Isso foi tão forte na vida de Jesus, a prática daquilo que ele falava, a prática daquilo que ele dizia, que até na hora da morte, até no momento, talvez seja o momento mais difícil, então, o Getsemane e tudo mais ali, mas talvez seja um dos momentos mais difíceis, porque ali há a separação, né, todos os pecados vão para Cristo, todos os pecados da humanidade inteira vão ali no madeiro, vão em Cristo, em cima dele, né? O profeta diz ao Senhor, agradou o moelo, e aí, nesse momento em que há a separação, que ele faz o questionamento, né, que ele brada de maneira audível, Deus meu, por que me desamparaste? E nesse momento, justamente nesse contexto total aí de morte, de crucificação, de pecado, de dor, de sacrilégio até, aí ele olha assim e diz, Pai, não imputa a eles não. Me fez lembrar, inclusive, também o exemplo de Estevão. Porque Estevão ele absorveu, né? Exato. Ele absorveu o modelo de Cristo. Absorve tanto que morre da mesma... E até porque a Bíblia diz que eles foram chamados de cristão, né? E cristão é aquele que reproduz a vida de Cristo. É o pequeno de Cristo. É que reproduz a vida de Cristo no seu viver diário. Inclusive no perdão. E isso deve ser, o intercessor deve reproduzir a vida de Cristo no seu viver diário, inclusive no perdão. Veja que coisa interessante, né? Mas o assunto está tão bom, eu acho que a gente podia ficar somente nessa segunda pergunta, mas temos mais alguma coisa a comentar. Eu quero dizer a você que entrou agora no ar, ligou a televisão ou o seu celular, nós estamos falando sobre o intercessor e o perdão. Né? O intercessor e o perdão. Está aí, estamos colocando aí na tela para você acompanhar aí o tema de hoje, né? O intercessor e o perdão. Nós vemos aí também que a Bíblia ela afirma que Jó, né? Um grande exemplo, Jó, né? Ele intercedeu por seus amigos e a sua oração foi ouvida por Deus. A gente vê isso lá em Jó, no capítulo 42, o versículo 10. Eu gostaria de ler, né? Porque é muito importante. Jó. O exemplo de Jó é tremendo. Se o senhor achar primeiro que eu, o senhor pode ler. Então, acho que alguém em casa disse, eu achei. Mas aí,
A gente vai ter que ler aqui, né? Vamos lá. 42:10, como é que diz? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Veja aí, baseado nesse exemplo bíblico, né? Qual é a relação do intercessor e a atitude de perdoar? Pastor, eu quero destacar dois aspectos aqui de Jó. Dois aspectos assim, que inclusive veio à tona na mente justamente quando eu estava estudando. E para cá, né, para programa e tal, pensando em alguma coisa. E aí veio à tona esses dois aspectos daqui de Jó, que eu nunca tinha percebido, pastor. Porque ele, claro, a gente sabe da história. Ele passa por toda aquela aprovação, a aprovação pobre de Jó, né, como a gente diz. Aquela aprovação que ele passa nesses capítulos inteiros aqui que a gente lê. E aí, no final, claro, sendo acusado pelos amigos de um pecado que ele não havia cometido, né, um contexto que ele não havia feito. Estava sendo caluniado, né? Estava sendo caluniado, em outras palavras. E aí, no capítulo número 42, a gente vê que Deus orienta ele faz, né, diz o temanita, de que a ira de Deus havia se acendido contra ele e contra os amigos. Ele diz, vá até lá, Jó, e diga a ele, leve os sacrifícios, ofereça sacrifício por você, por ele, por todo mundo, né, para apaziguar, para o perdão de pecados. Aqui vejo o perdão também horizontal, né, aliás, vertical. E aí, quando você fizer isso, Jó vai orar por você. Tudo bem, vai lá, Jó ora por ele, Jó ora pelos amigos, né? E aí já demonstra, não precisa nem dizer, o texto nem demonstra, mas pela toda a calúnia que você vê no livro inteiro. E Jó fazendo a oração pelos seus amigos, era um intercessor que tinha sensibilidade. Porque e ele sabia. Porque até acima da dor que ele sentiu pela perca dos filhos, pela perca dos bens e pela perca da saúde, né? Porque Jó foi atingido nas 3 áreas mais importantes da vida, né? A família, as finanças e a saúde. Exato. E, além disso, veio agora a pressão psicológica, né? Confessa o teu pecado, tu está errado, e ele tem algum problema contigo, tem alguma coisa errada contigo. Quer dizer, e ainda vem aqui a desconfiança, né? Porque, se eu estou falando a verdade, o cara não está crendo no que eu estou dizendo, isso aí é a desconfiança, né? Que os amigos estavam tendo para com ele, como que ele estivesse escondendo alguma coisa, porque até então nunca se tinha tido a noção de que Deus ele poderia permitir que alguém passasse pelo sofrimento, afligir o homem se não tivesse alguma coisa errada na vida desse homem. E aí Jó se autoavalia, ponto de dizer assim, pese-me Deus em balanças fiéis, saberá a minha sinceridade. Exatamente. Ele pede a Deus para ir para o tribunal. Ele diz, olha, se for o senhor, eu vou apresentar minhas razões, o senhor vai ver que eu não tenho nada a esconder aqui. E aí, pastor, ele nesse ínterim, né? Ele ora por eles, Deus vira o cativeiro deles, mas é interessante que no versículo número 11, ele vai dizer, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Veja, é interessante que o texto demonstra que ele reconciliou-se, perdoou tanto os seus amigos, mas também perdoou os seus familiares. Porque talvez a gente possa estar falando aqui para alguém que esteja nos assistindo, que consiga até perdoar os de fora, mas os de dentro, não é? Às vezes parece ser mais difícil. Às vezes, talvez, quem sabe, você pode estar assistindo o programa agora e ter alguma diferença, alguma intriga com algum familiar seu ou com seu cônjuge, algo que esteja perto de você, alguém que esteja perto de você. E veja que Jó, a gente cita muito porque vira o cativeiro quando ele ora pelos amigos, mas ele também, porque se ele não houvesse perdoado todos aqueles que estavam ao lado, ele não havia sentado com eles, não havia ido para a casa deles, não havia comido com eles, era como um cenário de comunhão ali. Jó estava em comunhão perfeita com todos aqueles que estavam ao seu redor. Seus amigos, tanto seus amigos como seus familiares. Então, o perdão era de Jó, o perdão que Jó exercia, era exercido para todos aqueles que estavam no seu convívio. Não se excetuava ninguém, não tinha ninguém que saía da exceção.
Então, é importante que o intercessor, quando ele interceda, ele saiba que ele está intercedendo, ele saiba que ele está perdoando, não só aqueles que estão próximos, mas todas as pessoas. Então, Jó tem essa característica. Jó nos faz lembrar de que o perdão ele deve ser liberado tanto para aqueles que estão próximos a nós, quanto aqueles que estão um pouco mais distantes de nós, como nossos amigos e tudo mais, mas também por aqueles que estão ao nosso redor. Jó perdoou a todo mundo, pastor. E é interessante, eu estava observando aqui no texto, que Deus, ele conhecia tanto o coração de Jó. Ele conhecia, porque quando Deus dá testemunho de Jó a Satanás, ele diz, meu servo Jó, sincero e íntegro, temente a Deus que se desvia do mal. E é interessante que Deus não fala com Jó para perdoar os seus amigos. Fala com os amigos para ir buscar o perdão, para interceder, para que Jó orasse por ele. Porque, olha que coisa interessante, versículo 7 do capítulo 42, Jó, capítulo, se você tiver uma Bíblia aí, puder nos acompanhar, 42, versículo 7 por diante, diz assim, sucedeu, pois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o tenamita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Deus sabia tanto que Jó ia orar por ele, e disse, meu servo Jó vai orar por Eu vou enviar já, porque eu já sei que ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Pastor, eu acho interessante, porque a segunda coisa que eu ia destacar, além do fato de Jó ter perdoado seus amigos, ter perdoado todos aqueles que estavam ao redor dele, ter entrado em comunhão com todo mundo comeu na mesma mesa, se condoeu, se consolou, tal, deu presentes a Jó. Mas, além disso, é que o texto é tão interessante e o perdão é tão importante para o intercessor que no texto de Jó, a intercessão, ela nesse caso aqui é sinônimo de perdão. Sim. Porque Deus diz a Jó, sim. como o senhor bem frisou, Deus diz a Elifaz, né, o temanita, vai lá, a minha ira se acendeu contra vocês, vá lá até Jó, leve sacrifícios, ele vai orar por vós, ou seja, ele vai interceder por vós. Nesse caso, ele vai vos perdoar. Porque quem intercede, perdoa. É inerente ao intercessor o perdão. Sim, sim. É inerente a quem ora, a quem busca a Deus, a quem está próximo a Deus, o perdão. Se você talvez não tenha conseguido liberar o perdão ainda, talvez seja porque você não esteja se aprofundando mais em Deus. O que ouvimos de um testemunho aqui recentemente, né, pastor, que uma serva de Deus, ela queria perdoar, mas ela não conseguia. E o conselho que foi dado a ela entre em oração, porque você quer perdoar, você não consegue, mas Deus vai fazer por você. Ou seja, quando ela se aproximou de Deus, quando ela se aprofundou em Deus, o perdão entrou na alma dela, entrou no coração dela. Foi isso que aconteceu aqui, nesse caso. Deus sabia que quando enviasse a Jó, como o senhor falou, quando enviasse a Jó, Jó ia perdoar. E aí Deus coloca intercessão como sinônimo de perdão nesse caso. Sim, e aproveitando essa palavra, porque o senhor falou um assunto muito sério, que muitas vezes é mais fácil perdoar alguém de fora do que alguém de dentro de casa. E eu quero abrir um parêntese aqui para a gente fazer uma intercessão a Deus, orar, porque é possível que tenha alguém aqui nos escutando nesta tarde, né, no programa Intercessão, e sofra uma guerra interior, uma batalha terrível interior. Por quê? Porque é crente, conhece o caminho, conhece a verdade, conhece a palavra, e o conhecimento ele gera responsabilidade. Enquanto eu não conheço, tudo bem, mas enquanto eu conheço, depois que eu conheço, então aí complica, porque eu conheço a verdade, sei que preciso de Deus, sei que preciso ser aceito perante Deus, sei que preciso que as minhas orações sejam aceitas.
conheço toda a verdade, mas quando eu olho para aquela pessoa, eu não consigo perdoá-la. Talvez você esteja vivendo essa realidade. Você, como intercessor, foi muito magoado, foi muito ferido, foi muito provado. A dor da ferida machucou profundamente o teu coração e você está aí numa situação difícil, não consegue, olha, sabe que tem que perdoar, mas não tem como perdoar da boca para fora, porque o perdão tem que vir de dentro. O que fazer neste momento? Né? Então, o correto é orar a Deus, né? Orar a Deus, dizer, Senhor, me ajuda a perdoar, eu sou teu filho, eu tenho que perdoar ele, eu tenho que perdoar a ofensa que foi feita, mas eu não consigo, eu não tenho condições de perdoar ainda, eu estou muito magoado, estou muito ferido, mas eu preciso. Até porque tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, quando estiverdes orando, né? Perdoai. Né? Então, neste momento eu sei que não é fácil, mas Jesus, ele disse que quando ele fosse para o Pai, ele ia rogar ao Pai para que o Pai enviasse um outro Consolador, o Espírito Santo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, ele diz que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Né? No momento da nossa fraqueza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Ele ajuda nas nossas fraquezas. Eu sei que nesse momento, talvez você que esteja me ouvindo aqui está bombardeado, porque a palavra de Deus, quando ela é ministrada, ela é falada, ela é comentada, ela é como luz. O salmista disse, na tua luz veremos luz. Então a palavra de Deus, ela ilumina e ela mostra que o intercessor está em falta diante de Deus. Né? Você está descoberto diante da palavra, você está envergonhado diante de Deus porque não consegue perdoar, não consegue e precisa perdoar. E essa mágoa está te corroendo, porque enquanto você não perdoa, você está interferindo no teu sono, tu passa a noite acordado, vira para um lado, vira para o outro, o sono não chega, não está se alimentando direito, não consegue, isso está afetando o teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, no trabalho, você não está produzindo, você vive uma vida sob muita pressão, isso está te corroendo. Mas este momento que você parou aí, não foi por acaso, eu creio, Deus, ele marcou este encontro contigo. Quem sabe, para curar agora a tua alma, a ferida que está em teu coração. Através da palavra, pois a Bíblia diz assim, enviou a sua palavra e os sarou. A palavra de Deus, ela tem o poder de sarar, né? O poder de dar saúde na alma, no espírito, no ser, no teu homem interior. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração a Deus por você, se você puder dobrar o joelho, não sei, você está dirigindo o seu carro, se puder encostar aí um pouquinho, né? Você que está na sua caminhada aí, se puder, não sei se pode continuar caminhando, mas intercedendo, orando, ou se quiser dar uma paradinha. Nós vamos fazer uma oração agora pela sua vida, para que o Espírito Santo possa operar um milagre no seu interior e lhe trazer a paz interior e lhe dar forças para você perdoar. Né? Você olhar para aquela pessoa e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus e você ser livre. Não existe coisa melhor do que você ser livre, né? Porque você entrar na presença de Deus sabendo que a sua oração será ouvida. Tem coisa melhor, né? Então vamos fazer essa oração, presbítero André, o senhor pode orar nesse momento pelos intercessores que estão nos ouvindo aqui, né? Que estão conosco, está compartilhando conosco desse programa, mas que precisa de um socorro divino para que ele possa liberar o perdão para alguém que o feriu, alguém que o magoou, alguém que o machucou profundamente. Vamos estar intercedendo, assim como Jó. Observe que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Né? Quer dizer, a oração, ela tem o poder e Deus opera através da oração. Né? Então vamos estar orando agora e quem sabe muitos cativeiros neste dia serão virados. Né? Deus vai virar as páginas e vai começar uma nova história na sua vida a partir de hoje. Oremos então. Nós queremos. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença nós estamos. Oh, meu Deus. Te pedimos nesse instante, Senhor Jesus, pela vida destes Teus filhos que estão nos ouvindo agora neste momento, nos assistindo. Louvamos, meu Deus. Tu sabes, Senhor, das dificuldades no coração, Senhor Jesus. Tu sabes da dificuldade, Tu sabes da trava, Senhor Jesus. Tu sabes daquilo que tem sido barreira. Ah, Senhor.
Tu sabes que tem impedido muitas vezes a oração, estende tuas mãos. tem impedido a comunhão. Opera o milagre. Ah, Senhor, tem impedido muitas vezes, Senhor Jesus, até o comer, Senhor, dormir, coisas básicas. Mas nós cremos nesse instante que Tu estás indo na alma do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Derrama o Teu bálsamo de perdão agora, Senhor. Derrama o milagre. Ah, Senhor, faz ele suspirar, aliviado, Senhor Jesus, através do perdão, Senhor. Quebra os muros, Senhor Jesus. Quebra, Senhor. Derruba agora, Senhor Jesus, tudo aquilo que o inimigo construiu no coração, Senhor, e que vem sido, Senhor Jesus, um empecilho, Senhor, mas neste momento agora, Senhor, que haja o abraço, que haja a lágrima, que haja o perdão, que haja, Senhor Jesus, o pedido, a confissão, ó Senhor, que haja, Senhor, o pedido de perdão, Senhor, em nome de Jesus. Quebra as barreiras, Senhor. Sim, meu Deus. Tira, Senhor Jesus, afasta, Senhor, tudo que o inimigo estava utilizando, Senhor Jesus, para fazer com que este Teu servo, Tua serva parasse. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Teu bálsamo é derramado agora, neste momento e neste instante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha, né? Deus, Ele está presente nesta reunião. Eu creio que Ele falou profundamente ao seu coração. Glória a Deus. E eu quero dizer, também abrindo um parênteses, né? Você que foi ferido, você que foi magoado, você que está muito ferido mesmo, quando o ofensor chegar para você, não perca a oportunidade de abraçá-lo, de perdoá-lo, né? Perdoe ele, né? Porque o perdão vai sanar, é como foi dito aqui nesta tarde, né? Vai curar a dor, né? Você vai se lembrar do fato, mas você não vai mais sofrer com o fato. Não vai mais causar dor. Não vai causar mais dor. Glória a Deus. Vamos continuar, né? Glória a Deus. O assunto é gostoso e temos aí pouco tempo para ainda há muita coisa. Vamos avante, né? O nosso tema é o intercessor e o perdão, né? Então, na parábola do servo injusto, a gente vê em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, nós temos aí a parábola do servo injusto. Jesus revelou que aquele servo queria desfrutar do perdão, mas não queria liberar o perdão. Presbítero André, será que o intercessor, será que existem intercessores, né? Será que existem intercessores que são tentados a viver diante da mesma condição deste homem da parábola que foi perdoado e não quis perdoar? Pastor, tem uma tentação forte. Tem uma tentação forte, porque, pastor, como nós falamos aqui no início, é mais fácil ser perdoado do que perdoar, né? Porque é uma atitude que muitas vezes parte de um dos lados, né? E aí, quando a pessoa que toma a iniciativa de levantar, ir lá, pedir o perdão, ou perdoar e dizer, olha, me perdoa em nome de Jesus e tal, ela quebrou uma barreira forte ali, se levantou, foi lá, e a pessoa que estava no caso de que cometeu a ofensa e que foi perdoada nesse caso, a pessoa estava mais em uma posição mais privilegiada, vamos dizer assim. Então, o que acontece nesse texto que o senhor citou, Mateus 18, 23 em diante, é muito interessante, porque a Bíblia vai dizer de que no versículo número 24, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, pastor. Isso, se fosse 10 mil reais, hoje em dia já é muita coisa, né? Mas naquele período ali, 10 mil talentos era uma coisa incontável. Era uma quantidade exorbitante. Assim, um talento era o equivalente a 6.000 dracmas ou denários, que era o dinheiro tanto romano como o dinheiro grego. Então, era um talento já era uma quantia gigantesca, né? Então, 10.000 talentos era uma quantia exorbitante, era uma quantia que ele ia pagar a vida inteira. Basicamente, era uma dívida que ele ia ter para a vida inteira ali, que ele não ia conseguir, ele ia morrer sem conseguir pagar aquilo dali, até porque o salário de um trabalhador normal, um dia de pagamento de um trabalhador normal era justamente 100 denários, que era o que ele estava, que estavam devendo a ele, né? Aí o chefe dele vai lá
e diz, olha, você vai ser vendido você, vai ser vendido sua esposa, sua família todinha, você vai ser vendido como escravo, porque você não tem como pagar. Não existe possibilidade. Era uma dívida que ele adquiriu para a vida inteira. Para a vida inteira. Não sei como é que ele conseguiu isso aqui, mas ele conseguiu. Uma dívida para a vida inteira aqui. Então, e tinha o direito, naquela época, tinha o direito de a pessoa que tinha o débito, que sofria, né, o débito, ela podia vender, ir na justiça e vender o indivíduo como... Aí o que é que acontece? A Bíblia diz de que ele se prostra. A Bíblia diz que ele se prostra. E nesse prostrar-se, a Bíblia mostra de que ele pediu clemência, pediu perdão e tudo mais, e o servo, o Senhor, se condoendo, aí diz, ó, eu vou te perdoar, tá certo? Eu te perdoo, fica tranquilo, a dívida não é mais para a vida inteira, não. Isso é uma coisa, uma pessoa que estava endividada, se você está devendo R$10 no fiteiro, quando você paga, você se sente feliz, imagina 10 mil talentos, uma dívida para a vida inteira. Aí ele sai de lá, a Bíblia diz de que uma pessoa que estava devendo a ele 100 denários, que era apenas um dia de trabalho, a pessoa faltou no serviço que estava devendo a ele. Faltou, mas foi no outro dia. Chegou no outro dia, disse, me perdoa. Não, e ele enforcava, a Bíblia diz que ele enforcava. Então, tem muita gente que é tentada a não agir da forma para qual agiram com ela. Né? Ou seja, é você fazer para os outros aquela velha história do que as vós contavam. Né? Faça para com o próximo o que você quer que faça com você. Ele queria que você perdoasse sem perdoar com ninguém, exatamente. Né? É bíblico, perfeito. Né? Então, ele queria perdoar sem perdoar ninguém, pastor. Ele queria fazer que fizessem com ele, perdoassem uma dívida interminável. É aquela história. Ele não queria perdoar um dia quando ele foi perdoado a vida inteira. A vida inteira. Que coisa. Rapaz, o tempo está correndo, né? Mas a gente vê que no Sermão da Montanha, Jesus ele revela que o perdão é um elemento sine qua non para quem está diante do altar, né? A gente podia ler esse texto aí, Mateus 25, versículo 23 e 24, né? São Mateus capítulo 5, né? Versículo 23 e 24. Já estamos chegando assim Mas é muito importante esse assunto, né? Se porém os teus... é 23... E 24. 24, Mateus. Eu estava em capítulo 6. 23 e 24 diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz oficial e te encerre na prisão. Então veja aí que Jesus está dizendo assim, deixa diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Né? A oração sem perdão é atendida por Deus? Acho que a gente já comentou esse assunto, né? Já comentou. Ela não é. De maneira direta, né? Ela não. Para você que já nos assistindo, se há porventura essa barreira, ela não é, infelizmente. E, inclusive, Jesus diz, você deixa claro isso daqui. Você deixa a oferta no altar, em comparação aqui, é a nossa oração, né? Deixa a oração lá, naquele momento, e vai te reconciliar primeiro, porque é mais importante que você se reconcilie com o seu próximo, para que a intercessão tenha fluidez, do que você vá interceder lá travado, né, ou com alguma barreira com o seu irmão, com a pessoa que está próxima a você. Inclusive, é justamente isso que Jesus está ensinando no texto que nós citamos anteriormente, né, de Mateus capítulo 18. Jesus está ensinando sobre o perdão. Aí Pedro vem de maneira muito, né, no afã de talvez aparecer e pergunta a Jesus, olha, nós perdoamos, devemos perdoar até quantas vezes o nosso irmão no dia? Até 7? Aí Jesus até 70 vezes 7. Né? Ou seja, colocando aí um limite sem limites, né? Para o perdão, nesse caso. Então, a gente precisa ter a noção de que a gente precisa estar sempre perdoando e de que as nossas orações, elas precisam, para serem atendidas, para serem respondidas, para subirem ao altar, mesmo quando é uma intercessão por outra pessoa, que nós estejamos com o caminho limpo,
diante de Deus e diante dos homens, diante dos relacionamentos que nós temos ao nosso redor. Então não existe limite para o perdão. Não existe limite para o perdão. Não existe limite para Não o existe perdão. limite para o perdão. É sempre o perdão. E ainda digo mais, pastor, além de não existir limite para o perdão, Jesus também não colocou o tipo de ofensa que precisa de perdão. Ou seja, também não existe Categoria. limite. Não existe categoria. Nem categoria, nem limite. Pode ter sido a ofensa que foi. E é muito... É bom dizer isso aqui, falando, né, sentados aqui e tudo mais. Mas não é fácil. Mas não é fácil praticar. Que fique posto, né, de que não é fácil praticar. Nós sabemos disso. Nós vivenciamos isso. Mas Jesus nem estipulou, como o pastor Jefferson falou, nem estipulou categoria e nem estipulou limite. Nós devemos perdoar tudo quantas vezes for necessário. E é difícil fazer, mas Jesus estipulou. E se ele estipulou que nós fizéssemos, é possível ser feito, pastor. Porque ele não coloca carga acima do que nós podemos fazer. A gente sabe que o perdão é a chave para o acesso ao céu, né? Isso. A gente vê lá em Mateus capítulo... São Marcos capítulo 11, versículo 25. São Marcos capítulo 11, versículo 25. Diz o seguinte: e quando estiveres orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe a vossa ofensa. E o 26. E o 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará a vossa ofensa. Mas se a gente voltar a um versículo anterior, a gente vê o seguinte: e Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, versículo 22. Versículo 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Aí até aí, tudo bem. Se você tiver fé de transportar o monte, você vai dizer e o milagre vai acontecer. Mas quando ele vai para o versículo 24, assim, por isso vos digo que tudo quanto pedirdes orando, crendo, que o recebereis e tê-lo-eis. Olha aí, Jesus mostrando que a fé, a oração, Deus vai atender. Mas aí tem um versículo 25 que E o traz... 26. E quando estiveres orando para quê? Para que o monte saia. Se levante, se levante para do lugar, para que haja cura, para que haja milagre, para que haja libertação, para que haja poder de Deus. E quando estiveres orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. E dá para inferir a partir daqui, pastor, que fica muito claro de que certamente se não houver o perdão das nossas ofensas, nós não perdoando e não havendo perdão das nossas ofensas, sem dúvida alguma a nossa fé vai ser abalada e sem dúvida alguma também, por inferência, nós não vamos poder pedir aquilo que está descrito aqui na oração, que o monte se passe de um lugar para o outro, que o poder de Deus se manifeste, né? Aí a gente vai ver aí o seguinte, que as pessoas não desfrutarão das bênçãos celestiais. Quer dizer, pode ter fé de transportar o monte. Exato. Né? Pode orar 24 horas, orar sem cessar. Quanto tempo quiser. Quiser, mas se não perdoar as ofensas, isso constitui-se um obstáculo para desfrutar as bênçãos de Deus através da oração. Eu vi alguém dizendo que a oração não vai passar do teto. Infelizmente, é a realidade espiritual. Né? Porque a maior prova de que amamos alguém, é quando intercedemos por essa pessoa, né? E a intercessão está ligada ao amor. E você não pode jamais perdoar alguém se você não amar aquela pessoa. O caso é muito sério. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde como intercessores, porque, na verdade, quando nós estamos aqui comentando sobre este fato, nós estamos também sendo colocados no canto da parede pela própria palavra, dizendo assim, você que ensina aos outros, você também tem que aplicar no seu viver diário. A ti mesmo, né? Diz que quem agou o jardim também se molha, né? É verdade.
Meus irmãos, estamos aqui chegando ao final de mais um programa Intercessão. E o assunto realmente é um assunto muito extenso, o tempo não dá para a gente explorar toda essa realidade, mas cremos que o que foi tratado aqui nesta tarde já é suficiente para despertar a nossa consciência para a responsabilidade de que nós, como intercessores, devemos tanto pedir perdão quanto perdoar. Né? O intercessor, ele tem que pedir o perdão se ele ofendeu e se ele foi ofendido, ele também deve perdoar. Então, o perdão, ele tem na moeda, né? Duas faces da mesma moeda, né? Ele tanto perdoa como ele é perdoado. Que Deus abençoe, que ele pede perdão como ele também perdoa, né? Então, que Deus nos abençoe, que nos ajude, que possamos ser intercessores que perdoa, porque, na verdade, o intercessor, ele não quer que a sua oração seja interrompida. Todo intercessor ora na certeza, na confiança e na esperança de que a sua oração será atendida pelo Senhor. E um dos requisitos para que a nossa oração seja aceita diante de Deus é que nós peçamos perdão a quem nós ofendemos e perdoemos aquele a quem nós nos ofendeu. Não é? Eu falei certo? Falou, pastor. No final, a gente tem que perdoar a quem nos ofendeu e pedir perdão a quem nós ofendemos. Eu acho que agora ficou melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós vamos orar agradecendo a Deus e nesta oração nós vamos estar incluindo os nossos queridos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração aí nas redes sociais. Nós vamos estar apresentando os nossos irmãos que estão precisando de um milagre, de cura, de libertação, de porta de emprego, para que Deus ele possa solucionar as causas impossíveis aos nossos olhos. Oremos então ao nosso Deus. Querido Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que nos deste de estarmos nesta tarde participando de mais um programa Intercessão. E desta feita, meditando sobre o intercessor e o perdão. Nos ajuda a vivermos a vida que Tu projetaste para nós, na pessoa do Teu Filho Jesus, que possamos imitar a Cristo, pois a Tua palavra diz que aquele que diz que está em Cristo também deve andar como Cristo andou, e nós devemos te imitar. E a maior prova de que nos assemelhamos ao Senhor é quando nós perdoamos, porque foi isso que o Senhor fez por nós. O Senhor perdoou os nossos pecados e perdoou uma dívida, como foi dito aqui nesta tarde, uma dívida para a vida inteira. Nos ajuda, Senhor, a perdoarmos também àqueles que nos ofendem, àquele que nos maltrata, àqueles que maldizem, àqueles que nos caluniam, àqueles que nos desprezam, àqueles que nos fazem perder o sono, àqueles que nos fazem perder a paz, àqueles que roubam a nossa quietude, àqueles que prejudicam o nosso relacionamento com os nossos familiares e com amigos, àqueles que deixou a vida amarga. Senhor Deus, nós te pedimos, opera o milagre em nós, opera o milagre na vida dos intercessores, opera o milagre na vida dos nossos irmãos, para que juntos, Senhor, possamos verdadeiramente viver o Evangelho na sua essência, o Evangelho na sua pureza, o Evangelho na sua realidade, o Evangelho vivo, verdadeiro, genuíno, o qual o Senhor nos ensinou. Ajuda-nos a viver a vida que Cristo viveu, perdoando como Estevão o fez e como tantos outros, Senhor. Recebe a nossa gratidão, louvor. Também te pedimos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por noites escuras, por aqueles que estão precisando de um milagre de cura, um milagre na sua família, no seu lar, um milagre, Senhor, na sua vida financeira. Ó Deus, uma causa impossível, mas Tu podes resolver, Senhor, através da Tua bondade, da Tua misericórdia. O que nos leva a chegar a Ti com nossa petição é porque a Tua palavra nos garante e nos diz que o Senhor é bom. E é por causa da Tua bondade que nós nos achegamos a Ti pela fé no que Cristo fez por nós, abrindo a porta e derrubando a parede de separação. Através do perdão dos nossos pecados, nós nos achegamos a Ti na certeza de que o Senhor escuta a nossa voz. Atente, Senhor, a nossa súplica
É o que nós te pedimos no nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, chegamos mais ao final do programa Intercessão. Nós queremos agradecer a presença do presbítero André. Deus abençoe. Muito obrigado por ter atendido assim a convocação, né, do nosso pastor para estar aqui conosco hoje comentando sobre esse assunto tão importante, o intercessor e o perdão. Amém, pastor. Queremos agradecer a honra de mais uma vez estarmos aqui. Agradecemos a Deus, ao nosso pastor, né? E louvamos a Deus a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida e sobre a vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.